Eu tenho meditado nesse texto há um tempo, e desde quando me foi feito o convite, e a Silvia nos confiou o tema que está sendo trabalhado aqui, Mulheres Vivendo no Propósito de Deus, eu confesso que esse texto não saía do meu coração. O Evangelho de Jesus escrito por Lucas, nós vamos ler o capítulo 1, verso 26 ao 38. Eu estou alimentada de canja, então eu estou um pouco fraca. As irmãs me perdoem que eu vou ir devagarinho, tá bom? No meu ritmo. Mas o Espírito Santo, Ele é poderoso para nos dar um gás, uma unção, uma graça nessa tarde. Eu estou aqui crendo nisso. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 1, verso 26 até o 38, nos diz assim: Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada começou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca passará. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não poderia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Amém, amadas? Eu gostaria de, nessa tarde, compartilhar com você, mulher, uma palavra a respeito do teu chamado para a tua geração. Uma palavra a respeito do propósito de Deus para a tua vida nesta geração. Nós sabemos que cada uma de nós foi chamada por Deus, é chamada por Deus, está sendo chamada por Deus, porque o teu chamado pode estar se desenrolando hoje, com um propósito dEle. E eu gostaria que você pensasse na mulher referência, em Maria, que foi chamada por Deus com um grande propósito. E eu gostaria que você percebesse nessa tarde que ela não era diferente de nós, no que diz respeito a dúvidas, inquietações, no que diz respeito a temores, no que diz respeito a se assustar com o tamanho da visão, do propósito de Deus para a sua humilde vida.
E eu queria que você nessa tarde, mulher, deixasse o Espírito Santo falar no seu coração. Porque muitas de nós já entenderam o propósito de Deus para a sua vida. Outras tantas estão relutando contra Ele. Mas algumas ainda não desvendaram o que Deus tem para fazer com a sua vida nessa geração. Amadas, eu sei que quando se fala de propósito de Deus, se tem a impressão que está se falando de ministério. Mas eu gostaria que você deixasse o Espírito falar no seu coração de uma maneira muito abrangente. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, na sua casa? Porque você foi plantada lá. Qual o intuito do Senhor em ter te unido a este homem com o qual você é casada? Qual o propósito de Deus para a tua maternidade? Porque esses filhos, com essas personalidades, com esses dilemas, porque esta igreja, esta congregação, porque esta moradia nesse bairro, porque esse vizinho, essa vizinha, eu acho que é muito importante se entender quando se acorda, independente de com qual pé se começa o dia, se com o direito ou se com o esquerdo, que a nossa vida é um guiar de Deus constante. As pessoas com quem falamos são pessoas chaves. Os lugares onde vamos. O Senhor, Ele é poderoso para usar os episódios negativos. Como quando eu tento entender porque nesses 2 dias sobreveio esse caos na minha casa. Nós precisamos ver o propósito de Deus em tudo. Quando o Senhor manda João escrever a carta a Esmirna, a igreja sofredora, Ele diz a ela assim: vocês vão padecer perseguições, eu não vou iludir vocês. Mas, preste atenção, a coroa, o galardão, o vislumbre que vocês têm que ver de recompensa, é que vocês podem dar a vida aqui na terra, mas vocês já têm garantida a vida no céu. O cristão, ele precisa ter uma visão de propósito, uma visão de Deus para tudo que vive. E quando você acorda, o Senhor já está manifestando na tua vida o propósito dEle para este dia. Maria é visitada. Não acontece com todas nós. Não aparece um anjo no nosso quarto dizendo: este é o propósito de Deus para a sua vida. Mas o Senhor sempre comunica dentro de nós o seu desejo, a sua vontade que é mais alta, que é poderosa, que não foi imaginada ainda, não foi desejada. Para Maria, o anjo veio com a proposta: Maria, o Senhor te escolheu, você é abençoada por ser escolhida. Você já parou para pensar nesta tarde que é uma bênção o Senhor ter nos escolhido na terra para um propósito? Seja ele da magnitude que for, da amplitude que for, na esfera que for, seja ele de expressão ou seja ele anônimo, nós temos que nos sentir abençoadas, amadas. E o anjo diz a ela: você é abençoada, Maria, porque o Senhor tem um propósito para a tua vida. E quando Ele comunica o propósito a Maria, ela faz a primeira leitura, que é a leitura que eu e você fazemos. Nós olhamos para o propósito
e olhamos para a matéria do propósito. E esse olhar acontece com todas nós. É o primeiro olhar. É o olhar propósito e instrumento. E quando Maria faz esse olhar, ela tem a mesma atitude que eu e você, lá no escondido. Porque quem nos vê, pensa, ela é corajosa, ela abraçou o chamado de primeira, ela acreditou no que Deus propôs a ela. E não é assim. O primeiro olhar é sempre vislumbrar o propósito e olhar para nós e ver que a matéria perto do propósito é tão débil, tão falha, tão limitada, tão perecível, tão carnal, tão real, enquanto o propósito é tão sublime, tão magnífico, tão bem sonhado, tão alto. E diante desta visão, a resposta a nossa ao anjo ou a Deus é impossível. E nós sabemos por que é impossível. Você sabe por que é impossível? Porque você conhece a sua limitação e eu conheço a minha. Eu tive problemas muito grandes para compartilhar a palavra. Eu vou confidenciar um segredo a você nessa tarde. Eu sou do tipo que tem medo de exposição. Muito medo. E a maioria das palavras que o Senhor confia a mim são baseadas no meu testemunho de vida. Em experiências que eu vivi para eu entender e ministrar com legitimidade. Só que o meu pós-propósito é traumático. São dias pensando por que eu falei, por que eu me expus, porque eu não limitei Deus. Deus, o Senhor vai só até aí. Daí para lá o Senhor não expõe a minha vida. Eu já tive inúmeros diálogos com meu esposo Geraldo. E os conselhos dele são sempre assim: seja discreta, não conte, fale como se não fosse você. E eu falo, verdade, vou tentar. E aí eu me programo. E não por descontrole, mas por condução. O Senhor vai nos levando e dizendo, abra o seu coração. Mostra que isso também acontece com você. Se exponha um pouquinho. Mostre a tua realidade, conte o teu testemunho, a tua experiência. Porque isso traz veracidade à palavra. Isso glorifica o meu nome. Então, eu quero que você pense que todas nós temos algo para dizer para o Senhor. Senhor, isso é impossível, visto que Maria diz claramente a ele, gerar o Filho de Deus é impossível, visto que eu sou virgem. Qual é a tua impossibilidade nesta tarde? A tua impossibilidade, ela não é sinal que Deus errou de endereço. Irmã Nádia, não era eu, não é verdade. Esse cargo não é para mim, esse ministério não é meu. Porque não combina, irmã Nádia, é geralmente a minha debilidade. Irmã Nádia, trabalhar com cura, eu estou enferma. Aconselhar casais, o meu casamento não está bem. Trabalhar com jovens, adolescentes, os meus filhos se perderam. Eles se perderam por um momento. O seu casamento não vai bem por um momento. O teu corpo está enfermo por um momento.
mas o nosso Deus irá se manifestar com as possibilidades dele na nossa impossibilidade. E quando ele o fizer, você vai entender que o propósito é realmente teu. Porque o gigante para Davi, né, Carla? Porque o gigante para Davi, há uma disparidade, o gigante é gigante, Davi é o nanico, é o menor. O gigante é de Davi, o gigante não é do exército de Israel, o gigante não é dos 3 filhos mais velhos, o gigante é de Davi. Porque quando Davi vai contra o gigante, ele vai só com a funda. A funda não é palho para o gigante, mas o Deus que coordena a pedrinha da funda, então é glorificado. O gigante é de Davi. O gigante é teu, irmã. Esse matrimônio é teu. Esta congregação é a tua de fato. Esta vizinha é a tua. Eu fico imaginando Elias quando está cansado na caverna. Eu gosto muito desse texto. Deus sempre me impulsiona com ele. Porque quando eu estou na caverna, dizendo assim, Deus, faz daqui o meu sepulcro, eu não quero mais sair da caverna, eu não quero mais falar. Ele fala assim, levanta, sai da caverna, porque muito comprido é o teu caminho, eu vou te dar Eliseu. Eliseu, eu não quero Jesus. Quantas vezes eu disse para o Senhor, bota alguém forte do meu lado. Eliseu eu não quero, Eliseu tem que ser aprendiz de Elias. Eliseu é para ser ensinado. Como alguém que está sentindo que está no fim de carreira vai ensinar? E Deus fala comigo assim, continua mentoreando, continua respondendo as mensagens do WhatsApp, continua apacentando, porque enquanto você ensina, você aprende, enquanto você fortalece, você é fortalecida. Enquanto você ministra cura, você é curada. Enquanto você ministra bênção sobre o matrimônio, o teu é restaurado. Enquanto você prega, o seu coração se enche de palavra. Enquanto você louva, o teu espírito se fortalece. Mas Maria tem razões para dizer, irmãs, é impossível. E sabe o que Deus faz quando nós vemos só impossibilidades? Ele começa a abrir nossa visão. Quem crê que o Senhor vai abrir nossa visão nessa tarde? Ele diz a ela assim, vou te contar um testemunho de alguém muito perto de você. Sabe Isabel, idosa, estéril, sua parenta, está grávida. E você olha e diz, não pode ser. E ele diz, para mim não há impossíveis. E ele começa a te injetar ânimo, abrindo a tua visão. Eu estou fazendo, tá vendo? Aí de repente você vai na congregação, alguém pede para dar o testemunho e diz assim, porque eu fui buscar um aconselhamento com fulana. E você pensa, meu Deus, o que será que ela vai dizer lá em cima? E aquela palavra que ela deu para mim foi tão na direção. E hoje eu estou de pé. Esses dias eu estava tão esmorecida. E quando eu abro o Messenger, uma moça disse para mim, eu fui naquele encontro de mulheres decididas a divorciar-me. Você disse que Deus restauraria o casamento, e eu tomei posse daquela palavra e voltei para o meu lar. Eu estou te mandando uma mensagem para contar que o meu esposo foi totalmente trabalhado por Deus e que eu estou vivendo um novo tempo no meu matrimônio. E aí você começa a deixar Deus abrir a sua visão. Olha como Ele está fazendo. Olha como a matéria-prima é limitada, mas Ele não se prende a isso. Ele cumpre o propósito dEle na sua vida, nesta geração. Porque para Ele não há impossíveis. Agora Maria é convidada a mudar de visão. Agora ela transfere, preste atenção, irmãs, isso é muito importante.
Quando Deus revela o seu propósito para a nossa vida, precisa haver uma transferência. Aquele olhar que é tão intrínseco, tão eu não consigo, eu não tenho, eu não sou, eu não posso. Ele precisa ser transferido para Ele. Ah, mas Ele tem, Ele é, Ele pode. E quando Maria levanta os olhos e para de olhar para a matéria-prima, para o instrumento e olha para o instrumentista, porque você precisa entender isso. Nós não estamos prontas para essa maternidade difícil aí. Mas o instrumentista, ele é tão habilidoso e ele disse que vai usar esse instrumento aqui para esses filhos. Então vai ser esse instrumento. Ele disse que é você. Quantas vezes eu ouvi a minha mãe dizendo assim: não é possível, será que eu casei errado? Não sou eu a pessoa capacitada para auxiliar o seu pai nisso. E dia a dia o Senhor foi mostrando que Ele era o instrumentista, Ele é o instrumentista mor. Ele faz o que ninguém faz, Ele faz obras grandes com instrumentos pequenos. Ele gosta de derrubar gigante com funda. Ele gosta, Silvia, Ele gosta. E a glória é dele. Ele gosta de derrubar gigante com nanico, e a glória é dele. Ele gosta de usar pessoas no processo para uma grande obra. Como assim? Eu tinha que estar pronta, Deus, para o Senhor abrir o ministério. Não, você vai indo no processo. Elias vai mentorear Eliseu. Você estava depressivo na caverna. Te dei comida, te dei palavra de ânimo. E agora vai mentorear. Mas eu não estou sarado. Eu vou te sarando enquanto você ministra a Eliseu. E agora, Maria muda de olhar. E ela diz algo que eu queria muito que eu e você saíssemos daqui dizendo nesta tarde. Eu sou a serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. Que ao olhar o Senhor nesta tarde, mesmo olhando a audaciosidade do projeto, você seja ousada para dizer: eu sou serva do Senhor, e que cumpra-se em mim tudo o que Ele quis e disse e planejou ao meu respeito. Amém, amadas? Essa frase só é possível ser dita de coração se nós estivermos olhando para a pessoa certa. Olhe para Ele nessa tarde. Este ministério vai ser bem sucedido porque foi Ele, o propósito é dEle. Esse casamento vai ser uma bênção, referência para outros matrimônios. Você recebe isso nessa tarde? Porque foi propósito dEle, foi sonho dEle. Os teus filhos serão testemunho para os jovens da igreja, porque foi propósito dEle. Ele sonhou com essa vitória para a tua casa. E a despeito do que você possa alegar nessa tarde, isto é impossível, visto que eu sou. Ele diz: você é, mas quem eu sou. E quando Ele diz que Ele é o eu sou, a igreja não tem como contestar. O eu sou é poderoso. O eu sou faz Isabel gerar. E Ele diz a Maria como se dará: a sombra do Altíssimo te cobrirá. Você crê nesta tarde que será uma obra do Espírito Santo? A sombra do Altíssimo nos cobrirá. As palavras eruditas, as palavras de sabedoria, os cânticos de adoração, os conselhos mais lindos e poderosos, as profecias sairão da nossa boca para cumprirmos o propósito de Deus na nossa geração, porque a virtude do Altíssimo nos cobrirá.
Oh, você pode glorificar a Ele nesta tarde. A Carla ministrou um hino aqui que eu amo. Esses dias eu ministrei sobre o rio de Ezequiel e eu queria tanto que a Carla estivesse lá. Porque Deus falou comigo tanto e eu não sei cantar depois. Eu queria que ela ministrasse, mas eu vou dividir um pouquinho aqui com você. Quando o rio do Espírito está nos tornozelos. Quem aqui já foi à praia, ao mar? Você está na areia, a água puxa, faz até aquele buraco na areia, não faz? Mas você resiste. Há esferas de envolvimento com Deus. E quando a água é nos tornozelos, você ainda tem muito de si fazendo força. Aí ele mede mais 1000 e manda você avançar e as águas vão ao joelho. Nessa etapa, eu fico imaginando com Deus o cair de joelhos. É quando a gente vai se prostrando, sabe? As águas estão nos joelhos. A gente está começando a reconhecer, eu preciso mergulhar nesse rio. Eu tenho muita força para voltar para trás se eu for mais adiante. Ele vai governar mais a minha natureza. E aí você vai vendo que o rio, que o ribeiro, que aquilo é poderoso, mas ainda no joelho você tem força para resistir. Aí ele manda medir mais 1000 e te convida, vem. Aí você não consegue falar não e nem eu, porque ele é totalmente desejável, o Espírito é desejável. Aí a gente vai mais 1000 e aí está nos lombos. Aí está começando a ficar difícil. Porque a água tem mais poder e a carne menos poder. Mas aí ele mede mais 1000 e você vai, porque ele é desejável. E aí já não são águas que se dá para colocar o pé no chão, são águas que se passa a nado. Quando você está no lugar que não dá pé, no rio do Espírito, ele conduz as coisas. A tua carne já não resiste ao que ele tem para você nesta tarde. O rio do Espírito vai nos envolver de tal maneira. Não vai ser nos pés, não seremos tímidas. Não vai ser nos joelhos, não vai ser nos lombos. Nós passaremos ao nado, ao mergulho. E Ezequiel diz assim, então vi que era um ribeiro. Até então, Ezequiel não sabe de fato o poder, a amplitude das águas. Ele pode pensar que é uma poça, um laguinho, mas é um ribeiro. São águas fortes. O Espírito é uma correnteza forte, amadas. Quando ele nos dominar, não vai haver retrocesso. Quando ele nos dominar, a carne vai ter pouco poder. E ele nos conduzirá onde ele quer. Quantas vieram nesta tarde para ser conduzida? Deixa ele conduzir, deixa ele conduzir. Deixa ele conduzir, não seja tímida. Não limite a experiência aos pés. Não limite aos joelhos, não limite aos lombos. Queira tudo. Queira tudo. Esses dias eu voltava do Ibade com meu esposo e me deu um estalo. E eu disse para ele, eu quero tudo. Ele disse assim, tudo o quê? Eu falei, eu quero tudo que Deus tem para mim. E ele falou, é você mesmo que está falando? Eu falei, sou dele. Cadê a timidez? Cadê o retrocesso? Sabe, quando a gente vai se envolvendo com ele, a gente vai vendo que não somos nós. As palavras não são nossas. Então se vem dele, ele é que garante o que foi dito. Quando é dele, o louvor é dele. Então as curas que promove, as adorações, os reconciliamentos, é tudo dele, é ele que promove. Sabe, quando nós percebemos a amplitude da experiência com o Espírito e desejarmos sair da margem. Quem deseja sair da margem nessa tarde? Então mergulha, igreja. Mergulha, porque ele é um ribeiro grande. Não tem fim, você não vê o fim. Dá sempre para aprofundar mais. Maria, você topa
olhando para ele, topo. Faça-se em mim tudo o que foi dito ao meu respeito. Que nesta tarde você saia daqui assim, vitoriosa, determinada. Mulheres vivendo o propósito de Deus. Amém. Senhor, qual é o teu propósito? Não olhe para o instrumento, ele é limitado mesmo. Mas o instrumentista vai nos pegar. Eu creio. Vai nos tomar. Eu creio. E fará grandes obras. Eu quero que você medite comigo um pouquinho na vida de uma mulher que resistiu. Eu quero te dar mais um exemplo. Maria resistiu, mas depois que Deus mudou a visão dela e ele entendeu que era com ele o negócio, ela se dispôs. Eu quero que você pense um pouquinho em Sara nessa tarde. Deus ministra muito ao meu coração sobre a atitude negativa de Sara. O projeto era audacioso, o propósito era grande. Mas é sempre assim. A resposta para o propósito grande é uma impossibilidade humana, para que o impossível de Deus se manifeste e ele seja glorificado. Abraão, vou fazer de você pai de uma grande nação, então eu te dou Sara, Sarai, uma impossibilidade, uma mulher estéril. Sarai não entende como ele chama Abrão e diz que ele vai ser pai de uma grande nação e dá a mim por mulher. Não cabe, é uma impossibilidade. Mas a gente sabe que é assim que ele trabalha. Você vai gerar filhos. Mas Deus me deu um ventre estéril, irmã Nádia. É assim que ele trabalha. Impossibilidades para o impossível dele se manifestar e ele ser glorificado. De repente, Sara, ela vai resistindo. E você conhece a história que ela riu, ela duvidou. Porque ela olhava para ela, é compreensível, ela não mudava de visão, ela não deixava Deus fazer ela ver o instrumentista ao invés de um instrumento débil, fraco, limitado. Só que Sara, até se pôr disponível, ela tem uma atitude que Maria não teve. Por uma intermediária. É para você ser pai de uma grande nação, Abraão? Pegue Agar, a minha, e ela vai conceber. Eu quero que você me responda se deu certo. O propósito de Deus para a sua vida é para a sua vida. Eu discordo muito daquele apelo sensacionalista. Faz, se você não fizer, Deus levanta outra. Respeito quem o tem, mas baseado na história de Sara, eu me ponho diante de Deus com humildade para dizer, é comigo mesmo? O Senhor não errou de endereço, então tá bom. Porque veja bem, quando se tem uma postura diferente, se cria um problema muito grande. Agar entra na história, Ismael nasce, a gente sabe o que causou naquele tempo, nesse tempo, e o que vai causar ainda no porvir. É um caos. Ismael. A Bíblia diz que Sara se arrepende, depois quer que Ismael e Agar vão embora. Nos olhos nossos de condolência, a gente pensa, que dó. A culpa foi dela, ela que meteu a menina no negócio. Mas o que é que Deus diz para Abraão? Deixa Sara fazer o que está no seu coração. Porque eu não tinha descendência para você pelo ventre dela, é pelo ventre de Sara. Às vezes você tem que endurecer a sua postura. Sabe, não dá para ficar sendo frouxa toda a vida. Vai outra em meu lugar.
O pastor, o dirigente, chama a liderança do círculo de oração a você, irmã. A mim, não. Aí põe outra. Aí o caos se instala, porque se instala. Eu me lembro, Carla, quando no São Roque, o pastor Paulo colocou a minha mãe para ser líder do círculo de oração. Eu me lembro que ele chamou minha mãe depois do culto, e a minha mãe é uma senhora, pense em mim, se eu disse que eu sou tímida, a minha mãe é. E a minha mãe prefere não se envolver, não falar, não dar opinião, não se manifestar, não se expor. Aí a minha mãe chegou em casa e disse, o pastor Paulo falou que eu posso dar resposta amanhã, mas eu vou falar não é mesmo? Quem sou eu? Tem tanta profeta lá naquela igreja, tanta mulher capacitada. Eu falei, é? Então tá, né? Então tem que ser profeta para liderar o círculo de oração. Tá bom, mãe. A senhora vê aí o que a senhora faz com Deus. E no outro dia ela disse assim para mim, Michele, ela me chama de Michele, eu não posso falar não para Deus, né? Eu falei, boa coisa, a senhora discerniu. Falar não para Deus é complicado. Falar não para o pastor Paulo ainda dá, mas falar não para Deus é complicado. Ela disse assim, eu vou. Eu me lembro que na oração pela manhã era minha mãe e a irmã Nair e a tia Tereza da Carla, a tia da Carla. E assim, o resto não ia. A suposta idealizada da minha mãe para ser a líder não ia, entende? Quem ia na oração, abria a igreja e estava lá bonitinho, fervorosa, era minha mãe. Mas ela disse que não era para ela. Entende? Não sei qual é a qualificação que ela decidiu que tem que ter para ser líder do círculo de oração, que é o círculo de oração. Aí, com o passar do tempo, Deus foi confirmando. Eu não vou me deter aqui a esse testemunho, mas eu quero que você entenda que é você. E quando Sara entende que é ela já fez bagunça. Mas mesmo que não dê tempo de fazer como Maria, Senhor, cumpre em mim tudo que o Senhor disse a meu respeito. Mesmo que como Sara, a gente tenha deixado outra no lugar, tenha passado a vez. Eu quero que as irmãs entendam nessa tarde que nunca, vai ficar redundante, nunca é tarde. Entenda nesta tarde que nunca é tarde. Para você dizer, Agar, dá licença. O propósito de Deus era comigo. Agar, eu já causei problema demais com a minha omissão, com os meus medos. Agar sou eu. E Agar é despedida. E Deus dá chance a Sara, chance de gerar o propósito, chance de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Gera Sara, gera Isaac. Nesta tarde que o Senhor nos dê chance para gerar o propósito dEle. Não importa o que passou. Mas se você ainda estava no muro, na dúvida, eu vou ou eu retrocedo? Eu quero te dar um conselho. Pense em Sara. Se ela não tivesse retrocedido, o problema não tinha acontecido. Nós podemos ser obedientes, disponíveis mais rápido, irmãs. Nós podemos oferecer menos resistência. Esther também estava resistente. Mas Mardoqueu a incomodou e disse, minha filha, menina, quem sabe não foi para esse tempo que você foi plantada nesse reino. Irmã, comece a pensar nisso. Será que não foi para essa situação que você se casou com esse homem? Será que não foi por causa desse propósito que foi você que gerou esses filhos? Será que não foi por isso que Deus te deu esse círculo de oração? Será que não foi por isso que você foi morar neste lugar? Irmã, eu sonho em sair de lá. Deixe então Deus cumprir todo o propósito dele com você nesse lugar.
Eu me lembro que no ano de 2010 me ligaram pessoas que eu nunca vi na vida. Um obreiro foi me buscar de carro na porta da minha casa para eu ir ministrar. Meu esposo não podia me levar. E ele profetizava naquele carro: esse ano o Senhor vai te tirar dessa casa, desse bairro. Aí o telefone tocava, alguém para falar com o Geraldo, um obreiro de um lugar longínquo, para fazer agenda com ele que eu nunca vi na minha vida. Irmã, Deus manda te dizer, nesse lugar onde você está morando, Ele não quer nem a tua unha. E eu fui alimentando. Quando eu cortava a unha, eu jogava a unha assim no chão e pensava: nem a unha, eu vou embora daqui. E eu comecei a ficar com isso tão latente dentro de mim, que eu comecei a ser infrutífera para aquele lugar onde eu morava. Onde eu moro. 2016. Será que os profetas erraram? Eu acho que eu fui experimentada. Você, como José, tem que acreditar no sonho de Deus para a sua vida mais do que qualquer um. Porque José teve que ver os irmãos e o pai, porque até o pai ficou ressabiado. A Bíblia diz, o pai de José não falou nada, mas ficou guardando aquilo no coração. Ficou uma incógnita. Ele governar sobre nós, sobre a mãe, sobre eu e sobre os irmãos? Quem sabe Deus não estava experimentando as motivações de José. Irmã, você nessa tarde tem que acreditar mais do que tua mãe, mais do que o teu líder, mais do que o teu cônjuge. Você tem que acreditar mais do que todo mundo no propósito, no sonho de Deus para a sua vida. Agora, Esther balança. Você já balançou assim? Quem sabe eu não estou no corredor desse hospital por um propósito. Quem sabe eu não estou na fila desse banco por um propósito. Quem sabe eu não vim morar do lado dessa pessoa por um propósito. A Bíblia diz que Débora, ela julgava Israel debaixo das palmeiras de Débora. A Bíblia diz que um homem mudou a sua tenda de lugar, o marido de Jael. E ele, o queneu, Eber, o queneu, ele morava em outro lugar, mas ele veio pôr a tenda dele ali perto, onde Débora julgava. A Bíblia diz que quando acontece aquele alvoroço, quando Deus tem o propósito de usar uma mulher para acabar com Jabim e Sísera, Deus diz através da boca de Débora: olha, Deus vai dar cabo dessa aflição para Israel através de uma mulher. Débora não diz que é ela. Quem é que está na tenda? Quem é que pega a estaca? Quem é que mata Sísera? Jael. Alguém veio morar perto de você com um propósito. Alguém te mandou solicitação naquele Facebook com um propósito. Você foi visitar aquela igreja e conheceu aquela pessoa com um propósito. Há um propósito de Deus. No começo você pode até oscilar, mas depois a voz de Mardoqueu vai ficar soando no teu ouvido. Será que você não está neste lugar por um propósito? E você não vai resistir em o nome de Jesus. Eu não vou resistir em o nome de Jesus. O chamado precede a vida. O chamado foi lançado, Silvia, antes do nosso nascimento. A Bíblia diz que quando o Senhor separa Jeremias, Ele diz que antes que ele fosse formado no ventre, o Senhor o havia dado por profeta às nações. O chamado antecede a vida. O teu propósito nasceu antes de você. O meu propósito nasceu antes de mim. Ele é mais forte ou não é? Eu tenho um tempo ainda hábil que a Silvia me deu. Se põe de pé comigo, mulheres. Mas sem perder o foco. Presta atenção aqui que eu vou encerrar. Um dia Maria vai visitar Isabel. E Isabel está grávida. Maria também. E Isabel diz assim para ela em Lucas 1,45. Você é abençoada, Maria. Porque você acredita que vai acontecer com você aquilo que o Senhor te disse. Eu queria que você dissesse para a irmã que está do seu lado nessa tarde: você é abençoada, irmã. Sabe por quê? Você acredita que vai acontecer com você aquilo que o Senhor disse.
Isso é ser abençoada, irmã. Diga para todas da mesa, diga. Vocês são abençoadas, amadas. Porque vocês acreditam que vai se cumprir com vocês tudo aquilo que Deus disse ao vosso respeito. Você tem acreditado, né, Carla? É difícil, né? Vocês têm acreditado, irmãs? Tem sido difícil, não tem? A resistência é maior com os que acreditam. Porque o desejo dele é cumprir. E o dele é intimidar e parar. Mas em o nome de Jesus nesta tarde, a sombra do Altíssimo nos cobrirá. Ei, Xenebe canta lá. E eu vou ilustrá-la com o que a Carla já ministrou. Nós vamos entrar nesse rio de cabeça. Nós vamos mergulhar. E toda a vontade de Deus a nosso respeito vai se cumprir. Vocês são abençoadas porque vocês acreditam que o que Deus disse a vosso respeito vai se cumprir. Vamos orar? Antes de orar, eu queria fazer um convite. Quem sabe você entrou aqui nesta tarde a convite. Quem sabe você fez um investimento, ou quem sabe alguém fez um investimento e te deu o convite, te trouxe aqui. E você pensa que a tua vinda aqui é acaso. Deus manda te dizer que não é. Um dia eu entrei na igreja a convite. Eu era uma adolescente, com um pai louco em casa. E aquela entrada na igreja não foi acaso. Eu fui a primeira do meu lar a vir para Jesus. E até hoje tem se cumprido tudo aquilo, todo o propósito que Deus disse a respeito da minha vida naquela noite. Deus alcançou o meu lar, curou o meu pai, salvou toda a minha casa, a minha mãe, a minha irmã, o meu pai que era louco. Mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho dos céus. Eu sei que há alguém aqui que tem um chamado de Deus especial. E eu queria te perguntar se você já levantou as suas mãos cansadas e disse assim para Jesus: Jesus, eu quero entregar a minha vida na tua mão e viver o teu propósito. Qual é o teu propósito? Há alguém aqui nessa tarde que nunca fez isso, que nunca levantou a sua mão e transferiu o fardo. Porque ele diz assim: vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. O vir até ele é rolar o fardo, é trocar, e a Bíblia diz que o nosso é pesado e que o dele é leve. Há alguém nessa tarde que gostaria, você que é missionária aí de Deus, que fez o convite, me ajude. Aborde a sua amiga com carinho, porque essa tarde não é acaso. Deus quer cumprir o propósito dele na tua vida e por isso ele te trouxe aqui. Irmã, eu estou cansada, eu estou aqui desde cedo. Eu já fui ministrada, amém, não despreze mais esta ministração. O Senhor tem algo para fazer no teu lar e você é a primeira de muitos. Eu estou profetizando nesta tarde. A tua casa se renderá a Cristo. Ele trocará o teu fardo nesta tarde, neste lugar. Aqui é um espaço físico alugado para festas. Mas aonde o povo dele põe os pés é terra dele. Aqui é santuário de Deus. E ele deseja salvar, aliviar a bagagem, o fardo. Há alguém para Jesus nesta tarde. Alguém que deseja vir ao altar e dizer: eu não entendi 50% do que você pregou, mas parece que você estava falando comigo, porque é assim que acontece. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu achei tudo muito estranho. É tudo muito subjetivo.
mas a gente sabe, o coração queima lá dentro. Deus está falando conosco e nós não conseguimos resistir à voz dele. Eu estou insistindo, meu tempo está indo embora. Há alguém para se levantar e vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero viver o teu propósito para a minha vida. Eu quero que o Senhor alivie a minha bagagem, troque o meu fardo. A partir de hoje eu vou viver o teu propósito. Se eu estou vivendo esta vida e o Senhor quer mudá-la para cumprir um propósito seu na terra, usar de testemunho, eu aceito. Há alguém? Senão nós vamos orar. Amadas, abrace uma outra assim de ladinho. Não fica sozinha não, as brasas juntas se acendem. O rio está neste lugar. Há uma decisão aqui nessa tarde. Você está feliz que é uma pessoa se decidindo, uma jovem mulher que quer viver o propósito de Deus para a vida dela? Tem mais. Só que ela é a corajosa. Agora ficou mais fácil, tem mais. Você ainda tem tempo. Venha ao altar. Venha aqui à frente. Como uma decisão pública de que você está entregando sua vida para Jesus. Isso é muito importante. Quando você dá um testemunho público, ele passa a se preocupar tanto com a publicidade do testemunho. Ele diz assim: ela se entregou, eu vou mostrar para ela o que eu faço na vida daquele que se entrega por mim. Porque um dia eu me entreguei no madeiro, cruento, aquele lenho. Eu deixei cravos serem pregados nas minhas mãos, coroa de espinho na minha cabeça. Eu deixei me esbofetearem, eu fiz tudo aquilo para ser um sacrifício substitutivo. E hoje eu substituo. O sacrifício não é teu, o sacrifício é dele. Ele já morreu para que nós pudéssemos viver. E ele anula a cédula do pecado que era contra nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Estenda sua mão para cá para nós orarmos por esta jovem. Amado Deus, nós estamos neste conclave, nesta festa. É uma reunião anual, Senhor. Houve uma preparação, Pai. Oh, Senhor, houve todo um cuidado, um zelo. Houve jejum, oração, busca, entrega. Houve sacrifício. E nós nesta tarde nos alegramos por esta moça. Ela vem trocar o fardo contigo, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, apaga o passado, perdoa as dívidas, Senhor. Ah, Senhor, eu não sei, Pai, o que passa na cabecinha dela nesta hora, mas o Teu Espírito está neste lugar e Ele testifica no coração dela. Esta é a decisão acertada a se fazer. Vem para mim, eu vou fazer tudo novo. Senhor, em o nome de Jesus nós a abençoamos. Pedimos a Ti que dê a ela uma nova trilhagem, uma nova estrada, novos caminhos, Senhor, uma nova história. Senhor, em o nome de Jesus, que ela seja a primeira de muitos. Senhor, que o Senhor cumpra o Teu propósito na vida dela, para a geração que ela vive. Eu a abençoo junto com a Tua igreja e peço a Ti, Senhor, confirma, Senhor, aquilo que o Senhor falou a respeito dela nesta tarde, e que ela seja ousada em dizer por fé: ah, Senhor, como Maria, cumpra a meu respeito tudo que o Senhor já disse e determinou antes mesmo de eu nascer. Oh, Xenebe, Sul de Cantalas. Nós abençoamos, Pai, esta jovem em o nome de Jesus. Como é seu nome? Carol. Quantas se comprometem em orar pela Carol? Para que ela viva todo o propósito de Deus para a vida dela. Carol, se assente, vitoriosa em nome de Jesus. Você está abraçada aí, continua abraçada com a sua irmã, não sente, eu vou fazer a oração para devolver o microfone para a Silvia. Pode se sentar, fica à vontade. Eu sei que as irmãs estão cansadas, tem irmã que fez assim para mim lá atrás. Pode sentar, quem não está aguentando.
é que agora eu estou animada, passou o mal-estar, é um som de cura. Nem o salto está incomodando mais. Deus é fiel. Vamos orar? Abrace aí a sua companheira. Senhor, nós te adoramos nesta tarde. O que mais nós poderíamos fazer a não ser adorar, render a ti graças, louvores, palavras lindas de gratidão. Senhor, cada uma de nós podia estar num lugar nessa tarde, no seu fogão, na sua pia, no seu trabalho. Eu podia estar acamada ainda, mas nós nos decidimos por estar aqui, porque o Senhor queria chacoalhar a nossa estrutura e dizer: é comigo. A matéria-prima é limitada, mas a obra sou eu que vou fazer. Você cumprirá o propósito para o qual eu te chamei. A virtude do Altíssimo te cobrirá. Você irá mais fundo nesse rio do Espírito. E não mais te conduzirás a ti mesmo como queres. Mas o Espírito te diz nesta tarde: eu te conduzirei a lugares fundos, a esferas mais profundas da comunhão. Senhor, esse é o lugar que nós queremos estar. Em o nome de Jesus, recebe a nossa disponibilidade. Nós somos abençoadas porque do nosso lábio sai a confissão nessa tarde. Não é Agar, sou eu, Senhor. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Então cumpra a respeito de mim tudo aquilo que dissestes que iria fazer. Senhor, abençoa estas irmãs. Agora, quando o louvor for entoado, Espírito Santo vai adentrando nos cômodos da nossa existência, aqueles fechados, Senhor, que são as nossas desculpas, que são as ditas impossibilidades. E nós ouvimos o teu anjo dizer bem alto no nosso ouvido, como ele disse a Maria: acaso haveria impossíveis a este Deus que abriu o ventre de Isabel? Abre a nossa visão, Senhor, para a palavra de sim sair dos nossos lábios. Sim, eu topo, Senhor. Faz em mim e através de mim aquilo que Tu queres. Você pode dizer isso no seu coração. Sim, Senhor, eu topo o propósito. Faça a respeito de mim e através de mim tudo o que o Senhor disse, porque o propósito antecede a vida. Ele nasceu primeiro que você, amada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.